E vamos falar da luta global pela valorização do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Esses profissionais, não é, que sofrem diversos problemas, falta de reconhecimento, baixos salários, são trabalhadores fundamentais, não é, para a construção dos sistemas de saúde públicos, como é o caso aqui do Brasil, gratuitos, universais, centrados na atenção primária. Então, atividades, né, que podem ser desenvolvidas na comunidade, nos domicílios e devem seguir diretrizes, aqui no Brasil, diretrizes do SUS. Então, a gente quer entender um pouco melhor qual a atual realidade aqui no Brasil. Nós convidamos a professora Ailene Buscoá, do Departamento de Políticas, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, para conversar com a gente sobre o assunto. É nossa especialista convidada para tratar desse tema por dois motivos, lendo sobre, não é, a manifestação desses profissionais na reunião deste ano da Organização Internacional do Trabalho. Elas levaram em conjunto, né, reivindicações, destacando o papel fundamental que realizaram, inclusive, durante a pandemia de Covid-19, professora, para trazer, né, atendimento às comunidades, os cuidados com as famílias, os cuidados infantis, enfim, são atendimentos para o bem-estar da população, né, e na pandemia isso foi muito evidente e de lá para cá, né, elas vêm lutando, ou eles e elas vêm lutando por melhores condições de trabalho. Então a gente quer fazer uma reflexão nesse momento. Qual a atual realidade no Brasil, né, aqui atualmente? Eles são vinculados ao Sistema Único de Saúde, o trabalho dos agentes? Acho que é importante a gente pensar um pouco o papel do agente comunitário de saúde, né? Eu acho que tem duas dimensões, né, que quando a gente analisa esse trabalho. Uma dimensão que a gente fala muito, que é viabilizar o acesso, né, viabilizar o acesso às unidades básicas de saúde, ao sistema de saúde como um todo. Mas a gente pode dizer também que ele tem um papel muito importante, né, que ele é meio um tradutor, né, assim, porque como ele é da comunidade, ele consegue fazer uma tradução para a população do conhecimento técnico, né, das equipes que ficam dentro das UBSs e as práticas em saúde, as práticas sanitárias, né? E eles, posso dizer assim, que eles são uma peça-chave, né, no sistema de saúde brasileiro. Hoje nós temos quase 300 mil agentes comunitários, né? A maioria são mulheres, né? Cerca de 290 mil agentes. É um número muito espantoso, né? Sim, digamos que deve ser um dos maiores do mundo, né? E eles iniciam no Brasil, embora a gente tenha algumas experiências anteriores, o marco é 1991, né? Quando eles estavam isolados, né? Eles assim não faziam parte de uma equipe, né? Eram os agentes comunitários mais as enfermeiras, trabalhando muito nas regiões que a gente chamava na época dos municípios do mapa da fome, né? Os resultados foram tão positivos que depois criou o programa de saúde da família, que virou a estratégia de saúde da família, né? Que você tem os agentes comunitários e mais a equipe, né? Que tem médicos, enfermeiros, enfermeiras, médicas, cirurgiões dentistas, técnicos, né? Uma equipe muito grande que é responsável por hoje a gente tem uma cobertura das equipes de saúde da família no Brasil de cerca de quase 60 e tantos, 70% da população, né? Variando um pouco, né? Mas a luta dos agentes comunitários é muito grande, né? Você vê, só em 1991 que eles começam a aparecer. Assim, mais formalmente a gente tem mais agentes comunitários. A regulamentação da profissão vai ser só em 2002, né? E o piso salarial, né, de 2 salários mínimos, ele vai ocorrer só em 2022, né, recentemente. Né? E uma boa parte do pagamento, o pagamento desses dívidas é feito pelo Ministério, né, da Saúde. Hoje a gente tem 120 milhões, mais ou menos, previstos para repasse dos municípios para o pagamento. Mesmo assim, a gente ainda tem vários municípios em que você tem trabalho precário dos ACS, vários direitos ainda não estão garantidos, mas isso depende da realidade dos diversos municípios, embora você já tenha uma regulamentação que foi feita em 2022. Quais são as principais dificuldades no trabalho desses agentes diariamente? Quer dizer, no dia a dia dessa realidade, qual a principal dificuldade? Olha, acho que depende muito de onde o agente comunitário está, né? Se você pensar um agente comunitário que está trabalhando numa cidade que é pequena, que tem muitas áreas dispersas, muito rural,
o agente comunitário não tem previsto, né, deslocamento, né? Então ele precisa, às vezes, se deslocar usando recursos próprios. Isso significa horas, por exemplo. Alguns trabalhos que nós realizamos em regiões, o agente comunitário às vezes dava 12 horas de barco para ir nas últimas casas, nas casas até mais, 12, 18 horas para chegar na casa do Igarapé. Quando são estradas, às vezes tem muita dificuldade, ele tem que usar a sua própria moto para poder chegar. A gente já viu lugares que usa cavalo, né? Porque quando as populações são dispersas. Então esse é um tipo de problema. Outro, quando você vai para as grandes cidades, aí são muito ao contrário, né? Ele não tem que se deslocar muito, porque tem muitas pessoas morando, mas você tem dificuldade às vezes de acesso para as pessoas, por exemplo, nos prédios, as pessoas às vezes não deixam o agente comunitário entrar. Então você tem realidades muito distintas como é o nosso país, que vão dando realidades, vão dando constrangimentos, dificuldades para esses agentes comunitários nos diversos territórios, né? A outra questão que é importante é que muitas vezes tem tido um movimento, especialmente na região sudeste, que eu diria que melhorou agora, mas que foi mais incentivado há uns anos atrás, que era de tirar a caracterização do agente comunitário, porque o trabalho dele é muito importante, esse que eu falei do tradutor, ele é muito importante, né, para garantir que a população vá para as unidades, consiga ter um bom acesso, consiga entender e depois levar em prática todos os cuidados, todas as questões de saúde, de cuidado das doenças, mas também de promoção, etc. Mas teve uma tendência de transformar o agente comunitário como se ele fosse um técnico de enfermagem, né? E em muitos lugares o agente comunitário deixa de estar na rua, deixa de estar no território e é colocado dentro da UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, como um administrador, sabe? Então isso eu acho que é um dos piores, um dos maiores problemas que nós temos a enfrentar, né? Porque o agente comunitário, ele precisa estar na rua, no território, vendo as questões do que está causando a doença naquelas populações, contribuindo com essas informações para o conjunto da equipe de saúde. Então isso é muito importante. Então eu diria que isso é um problema que a gente tem no país. E ele é maior nas regiões Sudeste e Sul, que a gente tem visto, né? E na própria pandemia de Covid, a gente viu padrões diferentes de enfrentamento, né? Tanto no Norte e Nordeste, principalmente, o papel das ações extramuro dos agentes comunitários foi muito importante. E era das coisas tinha o maior impacto para você fazer durante a pandemia. E lembrando, assim, que foi criado, né? Porque o agente comunitário, ele faz as visitas, que a gente chama, né? E na pandemia, em todos os lugares, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a que a gente chamou de visitas peridomiciliares. Eles fazem as visitas sem entrar nas casas, do lado, né? Então, da janela, do portão, para ver como é que estavam as pessoas. Então foi uma adaptação ao cenário de pandemia, assim, muito interessante, muito brilhante, né? Os agentes comunitários foram muito importantes. Não é um profissional tapa-buraco, né? Do sistema público. Não pode ser. Quer dizer, ele tem sua função específica, ele tem que estar na rua, tem que estar na comunidade, fazendo um complemento do trabalho dessa área de saúde. Então, não pode reverter esse importante papel deles. E nos diversos países, eles têm uma ligação importante também com as atividades desenvolvidas nos governos locais, né? Queria entender um pouco isso, porque também com essas características tão diferentes dos municípios pelo país, é difícil entender um padrão, digamos assim, mas tem essa relação também com os governos locais, né? Não, menos. Eles são contratados, né, pelas secretarias municipais, mas o papel deles é na saúde. Eles acompanham as condicionalidades, identificam do Bolsa Família, identificam as famílias em segurança alimentar, etc., né, que você pode dizer que tem outros setores. Sim. Mas eles trabalham mais, até poderia a gente ter um trabalho mais intersetorial, mas o trabalho deles, no momento, é bem na saúde mesmo, né? Então, eles são contratados, toda a equipe, o contrato é via município, né? Porque no Brasil a gente tem, o sistema de saúde tem 3 entes federados, né? Que são responsáveis pelo SUS, né? Que é o nível federal, estadual e o municipal. O caso da atenção primária, ele é responsabilidade do município de prestar, embora você tenha financiamento do governo federal.
não é? Então é nesse sentido, mas eles trabalham, eles são contratados pelos municípios de formas diversas. Hoje tem várias formas de contratação, mas são pelos municípios, tá? E outra coisa que eu queria dizer, que acho que é muito importante a gente falar, que a experiência brasileira, ela tem particularidades muito importantes em relação a outros países, né? A nossa atenção primária tem esse componente comunitário, né, que é um componente de promoção dos agentes comunitários, de tentar enfrentar os determinantes sociais do processo de saúde e doença, né? E também tem um componente que, digamos assim, um componente do cuidado mais individual, né, de tratar as pessoas, precisar encaminhar para a especialidade. E se a gente fala, isso é diferente dos outros lugares. Se a gente vai, por exemplo, na maior parte dos países europeus, mesmo com o sistema universais, eles não têm essa figura do agente, né? Eles têm um trabalho do agente de toda a prática comunitária grande. Então, eu diria assim que essa exitosa combinação entre esses dois componentes é uma das coisas que explica os excelentes resultados que a gente tem no Brasil em termos de indicadores, e diminuição das desigualdades no nosso país, com os poucos recursos que a gente tem. São pequenos recursos financeiros, né? Então, acho que isso merece todo o crédito do nosso sistema de saúde. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Ailene Buscoá, da Faculdade de Saúde Pública, do Departamento de Política e Gestão de Saúde, não é? Da Faculdade de Saúde Pública da USP. Conversando aqui com a gente sobre essa realidade, o trabalho fundamental, não é? E as características específicas do trabalho desses profissionais ou agentes comunitários da saúde aqui no Brasil. Professora, muito obrigada por sua contribuição mais uma vez. Eu que agradeço o convite.